Então, boa tarde novamente a quem está aqui. Por enquanto, se os colegas entrarem depois, eles vão acompanhar. Bom, gente, hoje a gente vai fazer o encontro coletivo 3, tá? E a gente está aqui nas etapas aqui da jornada, se vocês conseguirem ver aí, a gente já está na metade, né, praticamente, porque depois deste encontro, a gente tem esse lado aqui direito, que seriam mais 5 encontros, né, antes da mensuração final dos indicadores, que é lá no 6º mês. Tá? Então, a gente está praticamente na metade aí da jornada. Então, hoje, a gente já passou pela palestra, o mapeamento do problema, o esboço das soluções junto com os colegas de vocês, que foi na semana passada, né? E a tomada de decisão que vocês vão ter para preparar e validar a solução do problema. Então, depois de mapear e ver as contribuições dos colegas, vocês vão pensar, tomar a decisão de qual dessas ideias, né, tanto do plano de ação de vocês, tanto das sugestões dos colegas, que vocês vão fazer a prototipagem, que é a parte da preparação e validação, tá? Que eu vou explicar hoje como seria. Então, o que a gente tem para hoje? Orientações sobre o processo de desenvolvimento do protótipo, da solução e testagem para validação com o cliente ou usuário final. Tá? Então, o objetivo desse encontro coletivo, ele vai se orientar vocês, né, sobre o processo de desenvolvimento do protótipo da solução e dessa parte de testagem e validação com o cliente ou com o usuário final também. Aí, estão em poucos, né, mas eu gostaria que vocês só dessem uma boa tarde, cada um, né, falando o nome e a empresa, de forma bem rápida, só para dar uma boa tarde cada um mesmo. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Isa, estou participando do Ali com o Perpétua Café. Boa tarde, Eliéder. Eu estou participando do Ali Supermercado Trem Bom de Itaquiraí. Adriana? Acho que é a Adriana. A Adriana é do Puro Queijo, aqui de Naviraí, tá? Uma indústria de pão de queijo. Bom, então, a gente vai fazer nesse encontro, né, entender, eu vou apresentar para vocês as possibilidades dos tipos de prototipação que pode ter, né, que podem ser feitas, tá, que vocês vão poder aplicar, e o modelo de testagem e validação da solução com o cliente e usuário final, que seria um tipo de, uma tabelinha, né, uma planilhinha com perguntas que vocês vão ter que pensar, né, estruturar, para que vocês consigam fazer essa testagem e validação, que eu vou fornecer para vocês também depois, tá? E a gente vai ver no final do encontro. Então, orientações para prototipagem, né? Então, o objetivo da prototipagem é acelerar o processo de aprendizagem da equipe como um todo, né, da empresa, em relação à solução a ser implantada. Então, é realmente fazer com que você acelere este processo e ele fique mais palpável, tá? Para todos da equipe da empresa. Então, o que é um protótipo, né? Ele tem a ver com a viabilidade técnica do serviço ou produto comercializado pelo negócio, que são melhorados através da coleta do feedback dos clientes, né? E são levados em conta as características mínimas do serviço ou produto, e é apenas uma idealização e representação. Então, nada mais é do que você colocar a sua ideia ali para ser testada no papel, né? Tentar esboçar ela de alguma forma que fique mais interessante para você conseguir visualizar os gargalos, né, as necessidades e as oportunidades. Então, o protótipo transforma a vida, o protótipo transforma a ideia em algo palpável, concreto, como eu falei anteriormente, tá? Então, assim, após vocês, né, já vão recapitulando, passaram por todo aquele processo, a parte de identificação e definição do problema, né? Então, desde o início do projeto, a gente está falando sobre levantar problemas que reduzam, né, que tem impacto na redução dos custos ou aumente o faturamento da empresa, né?
Então, vocês já têm todas as contribuições, né, as ideias que vão fazer vocês chegar na parte da prototipagem. Então, a partir de agora, é o exato momento da metodologia, onde vocês começam, né, a parte de modelação do protótipo que seja mais viável para a empresa de vocês, tá? Deixa eu admitir aqui que tem gente entrando, só um minuto, tá dando... Acho que foi. Peraí, gente, que travou a tela aqui. Isa? Oi. Oi. Escutou eu? Sim. Eu já iniciei. Só dá boa tarde pro pessoal, fala seu nome, a empresa e a cidade, por favor. Assim, boa tarde, meu nome é Isabela, sou de Naviraí e tenho uma empresa, uma hamburgueria, chamada Topo Burger. Obrigada, Isa. Obrigada a vocês. Então, Isa, a gente está falando da prototipagem, tá? O encontro de hoje é sobre a prototipagem, que é a parte que vocês vão colocar no papel, né, de alguma forma. Essas formas eu vou falar agora em seguida. A ideia, né, de solução do problema de vocês, tá? Daí eu admiti mais um aqui. Tá, então assim, gente, existem várias técnicas, tá, para prototipagem. Então, no momento aqui deste encontro, eu vou falar de uma forma mais clara de 4 opções, tá? Que são elas os vídeos, os desenhos, as simulações, as maquetes, tá? Então, não vai ser necessário que vocês se limitem a essas 4 opções. Talvez vocês conheçam outras formas de colocar isso de uma forma mais prática no negócio de vocês. Então, assim, tem uma infinidade de opções. Mas aqui a gente vai tratar dessas 4 só para que vocês conheçam um pouco, tá? Então, a primeira opção seria os vídeos, né? Então, prototipar por vídeo. Então, assim, normalmente, né, o vídeo, ele é uma opção escolhida quando você tem um projeto ali novo, um serviço que vai envolver outras etapas que o seu cliente já ainda não conhece, né? O seu cliente, digamos assim, aquele cliente que já consome bastante de você. Então, é uma forma que você tem de colocar de uma forma mais visual essas etapas, né? Cativar o cliente através de um vídeo, tá? Então, assim, a construção do vídeo, você pode pensar, por exemplo, numa promoção, num ato promocional, né? Que você vai mostrar para o seu cliente todas as etapas do seu novo serviço, né? Então, assim, pode ser uma boa saída para que vocês consigam captar opiniões dos clientes, né? Expondo esse vídeo e tendo esse retorno, validando com o seu cliente final, tá? Então, assim, outra vantagem do vídeo é poder compartilhar com várias pessoas. Você gera um link, você coloca na sua rede social, enfim. Né? Então, você também tem essa oportunidade de compartilhar e validar com um número maior de pessoas, tá? Então, as etapas sugeridas, né? Então, como que a gente descreve as etapas base para que vocês consigam colocar isso em prática, tá? Então, primeiro, definir todas as etapas, né, desse novo serviço que você gostaria de mostrar para os seus clientes. Então, assim, quanto mais detalhado for, melhor vai ser, porque seu cliente vai ter mais informações, certo? Então, é sempre bom lembrar dessa parte, detalhar bem. Não que o vídeo não tem que ser grande, mas que ele seja enxuto e contenha todas as informações detalhadas que seu cliente precisa, tá? Então, escolher um colaborador também é uma opção, né, para fazer o papel de cliente ali nas filmagens, enfim, é uma infinidade de opções. Você pode fazer vários tipos de vídeos, né? Então, aqui não tem nem como a gente tratar muito a fundo, mas utilizar alguém que já está ali no dia a dia da empresa para encenar como se fosse o seu cliente, tá? Então, assim, simule a exceção de todas as etapas, né, registrando em vídeo. Então, talvez você ali adicionar um áudio explicativo, né, as imagens, incluir nas imagens alguma etapa que não seja visível ao seu cliente. Então, é interessante, talvez você tenha um produto ou um serviço
que você oferta e que seu cliente gostaria de ver por trás das câmeras e ele não conhece. Então, talvez você fazer um vídeo bem bacana, bem interativo, com boas imagens, com bons produtos, faz você ter uma boa credibilidade, aumentar a sua credibilidade, né, com o seu cliente, porque ele está conhecendo atrás ali do seu balcão, certo? Então, editar o vídeo, né, se necessário, e a gente recomenda que, geralmente, a gente chama esses mini vídeos, né, de pitch. Então, os pitches, eles têm, geralmente, 3 minutos, né, no máximo. Então, nesses 3 minutos, tem que ser um vídeo curto, mas muito eficaz, tá? Então, bem enxuto, bem eficaz. A gente passa para a parte de desenho, que é uma outra opção, né, de prototipagem. Então, o desenho é uma das opções mais simples, né, que envolve menos recursos, você pode fazer de uma forma bem básica, com papel, caneta ou lápis. Desenho é muito utilizado aí na parte de moda, né, confecção, moda ramo geral, né, sapato, roupa, bolsas, enfim. Então, é muito utilizado nessa parte. Mas, porém, assim, ele é simples, né, mas ele também tem a sua eficácia, ele é muito interessante ser usado, tá? Então, sei lá, às vezes a gente tem um novo espaço físico que você quer mostrar para o seu cliente. Então, desenhar, né, esse espaço físico, certo? Deixa eu admitir aqui que tem gente entrando. Então, assim, talvez um novo fluxograma da sua empresa. Eu quero, tem um setor, ou tem um processo, ou tem uma parte da gestão que eu preciso colocar no papel para enxergar os gargalos e as oportunidades. Então, fazer um novo fluxograma. Então, também entra na parte de desenho, tá? Um mapa mental de um novo serviço, né? Enfim, então, pode ser vários tipos de desenho, o que a mente permitir, você pode estar fazendo, praticando, tá? Então, a gente passa para as etapas sugeridas, tá? Então, separar ali, sempre a gente começa, a base de tudo é separar esse novo serviço ou novo produto ou essa resolução do seu problema, né? Em cada etapa. Então, se for relacionado a algo ali com um serviço ao cliente, por exemplo, você poderia, sei lá, falar, eu vou especificar muito bem a chegada do meu cliente, como ele faz o pedido, como ele é atendido, né? Como ele faz o uso do meu serviço, como ele paga, quais são as formas de pagamento. Então, tudo isso entra nessa descrição, tá? Então, escolher o tipo certo de desenho, né, é muito importante. Então, eu já tinha citado o fluxograma, e tem cenários, tem as personas, né? Então, assim, a persona é aquela representação fictícia do cliente, né? Um cliente ideal aí de um negócio que você imagina, né, para sua empresa, que você acaba levando em conta dados aí dos comportamentos, das características dos seus clientes, né? E motivação, o que ele faz ele comprar, qual o objetivo que leva ele à sua empresa. Então, assim, esse tipo de característica que guia muitas vezes a parte de marketing digital, você criar o conteúdo voltado para essas pessoas, certo? Então, isso também é uma prototipagem, tá? Então, você também precisa definir onde irá desenhar, né? Então, assim, esse terceiro ponto. Então, você pode optar aí com a folha, igual eu tinha falado antes, com papel e caneta só, né? Ou você pode usar post-it, porque você vai ter a chance ali de reorganizar todo esse fluxo, né? No seu desenho ali. Você pode utilizar software também, tá? Então, eu vou usar o PowerPoint, que é mais simples, o Word, o Keynote. Então, assim, tem vários para fazer fluxogramas, tem uma ferramenta gratuita na internet também que é bem interessante, que chama Lucidchart. Então, é bem legal, bem prática de usar, tá? Mas isso aí depois também eu posso passar para vocês. Então, escolher o melhor, se você for trabalhar com desenho, com fluxograma, escolher o que melhor adequa à sua necessidade no momento, tá? Então, agora, a preocupação de vocês não precisa ser, eu vou fazer tal prototipagem para o meu problema priorizado. Não, aqui é só para ter um embasamento do que tem, né, de oferta, e depois vocês vão ter, eu vou explicar o período que vocês vão fazer isso, tá, lá em janeiro e tudo, e até lá a gente vai conversando e a gente vai juntos formando a melhor forma de vocês fazer essa atividade, tá? Aí a gente tem as simulações também, tá? Então, assim, é utilizado geralmente porque simula diversas situações que o novo serviço vai gerar. Então, a simulação
ela é utilizada muito em grandes centros, por exemplo, para ramos imobiliários, né? Onde a pessoa vai ter aquela experiência naquele novo apartamento, ou no novo empreendimento, né? Enfim, tá? Então, assim, a vantagem é que tem um alto grau de realismo, né, em relação às demais possibilidades encontradas no mercado, né? E essa opção pode ser escolhida quando 100% do serviço pode ser encenado em loco, ou seja, você tem que, essa simulação, ela tem que ser feita dentro do seu empreendimento, tá? Então, assim, se tudo que você vai simular, é interessante que já esteja ali, ou que aquele espaço suporte, né? Suporte toda essa sua simulação, para que o cliente tenha essa experiência no local, tá? Não é interessante fazer de uma forma externa, então é sempre dentro da própria empresa que você faz a simulação. Tá? Então, as etapas sugeridas, né? Separar o novo serviço em diversas etapas, como nos outros também, tá? E escolher uma pessoa de confiança para ensinar todas as etapas do serviço, como se realmente essa pessoa estivesse usufruindo desse serviço, né? Então, igual lá na parte, na primeira explicação que eu fiz, talvez dos vídeos, né? Então, aqui também fala de ter uma pessoa para simular. Então, talvez um colaborador que já esteja imergido dentro do seu negócio, tá? Então, a gente tem, por último, as maquetes, né? Então, a maquete também, ela ajuda a antever a necessidade do ajuste de layout, de espaço físico, reorganização de local de trabalho, movimentação de clientes numa loja. Então, assim, a maquete é uma das mais conhecidas, né? Então, diversos tipos de atividade utilizam maquetes para fazer prototipagem, para estudar a movimentação, a reorganização das pessoas no local, prever como isso vai acontecer. Então, você cria a maquete do seu espaço, você coloca todos os pormenores ali, as pessoas, enfim, tudo que estiver contido dentro do negócio, e ali você vai ter descrito também, né, numa parte escrita, numa descrição, todas as atividades, tudo que pode vir a acontecer, os imprevistos, e ali dentro da maquete você ir simulando como seria o ideal que as pessoas agissem naquele momento, tá? Então, por isso que é legal também. As etapas sugeridas, né, também. Então, é legal definir ali o tipo de material que a pessoa vai usar na maquete, né? Tem várias opções. A gente usa muito maquete também para simular na faculdade, na escola, né? Então, geralmente as pessoas já viram, já fizeram algum tipo de maquete na vida. Então, por exemplo, para quando a pessoa quer simular uma estrutura física, ela pode utilizar aquele joguinho que chama Lego, né? Aquelas pecinhas, ou qualquer outra peça de montar que estiver disponível, né? Também tem gente que usa massa de modelar, peças de madeira também, bonecos, brinquedos, enfim. Tudo que vai agregar e vai tornar sua maquete realista para você ver a solução do seu problema ali dentro dela, tá? Então, assim, a maquete sempre é ali num âmbito reduzido, né? Para representar aquele ambiente que você precisa. E você precisa utilizar ela para mensurar seus espaços, organizar seus produtos, enfim. Tem diversas possibilidades para você usar a maquete, tá? Então, assim, o que a gente sempre frisa, né? Que essa parte da prototipagem do projeto Ali, ela é uma etapa bem aberta, tá? Então, assim, não tem um conjunto de etapa fixa que você vai ter que cumprir, ou enfim, tem uma regra, não. Então, assim, é sempre importante que você pense, né, em alguns pontos que são indispensáveis para servir como um guia, porque a gente tem que ter um norte, né, para seguir, mas é uma etapa bem legal e bem aberta, e você pode usar a criatividade mesmo junto com a sua equipe, tá? Então, é legal ter clareza, né, sobre o que você está fazendo, né? Então, é fundamental para que o processo seja mais rápido e eficaz. Então, primeiro, sempre tomar a decisão, pensar, descrever e depois colocar em prática, né? Para que você chegue no seu objetivo final, tá? Porque, assim, se a gente não descrever antes, não tomar uma decisão bem pautada, é muito fácil se perder no meio desse processo da prototipagem, né? Porque se você não tem as etapas anteriores pré-definidas, então, para se perder no meio do caminho é muito mais fácil, tá? Então, você pode usar todos esses tipos aí, talvez até mais de um,
As empresas geralmente no projeto Ali usam um tipo, né, de prototipagem, mas nada impede que você utilize duas, se for o caso, se for preciso e necessário, tá? Então, assim, a gente sempre gosta de falar também que tudo, porque, assim, geralmente, os problemas dos ciclos, né, muitos deles são relacionados à parte administrativa, financeira, então, a parte de gestão. Então, os clientes têm muita dúvida, né? Ah, mas como que eu vou prototipar a gestão financeira? Então, assim, mesmo se fosse algo relacionado, vamos supor, à sustentabilidade de uma empresa, enfim, é muito amplo o tema, né? Mas o que a gente pensa? Você não tem que lembrar apenas do amplo, você tem que pensar no seu problema priorizado. Então, assim, como eu vou fazer para que isso aconteça? Né? Então, a gente vai reduzindo, vai fechando o círculo, não deixa muito amplo, tá? E isso vai acabando que facilita. Então, se eu tenho um problema, né, administrativo, eu posso fazer um fluxograma, né? O que eu preciso organizar para que aconteça o meu resultado final? Então, atrelado a um plano de ação. Essa é uma forma de você colocar a sua ação na prática real, tá? Então, assim, você talvez, na hora que você monte um fluxograma para melhorar uma gestão da sua empresa, você vai conseguir enxergar, na hora que você conseguir, colocou lá 3, 4, 5 pontos no fluxograma e você começa a puxar aquelas flechinhas para ligar um ponto ao outro, começa a pensar, desenvolver, e ali você vai ter a chance de olhar e falar, não, peraí, que aqui está faltando essa etapa, aquela etapa, então vamos arrumar, volta, testa de novo. Então, vai ser dinâmico de qualquer forma, mesmo se o problema for administrativo, certo? Então, assim, a gente gosta de dar exemplo também, né? Eu falei do ramo da moda, na parte do desenho, no ramo imobiliário, na parte da simulação, né? Nas maquetes, mas, assim, a parte de vídeo, por exemplo, é muito utilizado para produtos, né? Por exemplo, para quem utiliza no seu estabelecimento a cozinha, né? Então, o vídeo acaba chamando bastante a atenção, né, para os clientes, trazendo credibilidade, tá? Também, ramo automotivo, costuma usar bastante para descrever novos processos, talvez o cliente conhecendo como que vai ser, né, como que vai se dar aquele conserto de tal parte de um veículo, por exemplo, ele vai ter mais confiança, porque ele vai entender o que o mecânico vai realizar no carro, né? Então, são vídeos para chamar essa atenção do cliente, tá? Então, assim, também tem outros tipos de prototipagem que não estão elencados aqui nessas quatro sugestões, né, do projeto. Por exemplo, muita gente já deve ter visto, né, aquelas degustações em mercado. Isso também é um tipo de prototipagem, né? Degustação de café, de produto de carnes, enfim, de qualquer produto. Muitas vezes a marca já está estabelecida, às vezes é só um ato promocional, mas muitas vezes também é para conseguir pegar, né, a reação do cliente na hora que prova, os comentários na hora que ele prova, e fazer essa autoavaliação, né, e passar para a empresa responsável como que foi essa experiência, para que a empresa que produz consiga acertar os ponteiros e melhorar o produto, tá? Então, também é um tipo. Outro tipo são aqueles clientes ocultos, né? Que tem muita empresa que trabalha com cliente oculto. Então, a empresa contratante contrata uma outra, né, terceira, para que avalie, por exemplo, o serviço bancário tem muito disso, de cliente oculto, né? Para avaliar tempo de espera, tempo de atendimento na mesa, tempo de fila, né? A rede hoteleira também utiliza muito cliente oculto para avaliar como que as camareiras mantêm a limpeza do quarto, se troca lençol, como está a parte de cama e banho, né? Então, isso também eles usam bastante e tudo isso é um tipo de protótipo para testar e validar a solução para um problema. Tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Todas, Não, né? Muita coisa para não, fazer, né, Fernanda. Fernanda? Oi? Todas as dúvidas, muita coisa, né? Difícil, né? Não, mas pode tirar a dúvida, se eu souber, eu esclareço.
Mas é que é muita informação, assim, mas é bem simples, porque a gente tem que passar tudo, né? Mas é que você pegou o bonde andando também. Mas pode tirar a dúvida, Isa, que daí conforme você pergunta, o pessoal até também às vezes tem a mesma dúvida. Ai, não. Ei, a gente... Licença. O que eu perdi do bonde? A gente vai ter que fazer alguma coisa relacionada com tudo isso que você está explicando, Fernanda? Sim, em janeiro. No final eu vou explicar. Em janeiro vocês vão ter um tempo bom para desenvolver isso, mas não é algo muito grande, Thaís. É bem simples, não é muita coisa. Então vocês vão ter esse tempo para fazer a parte da prototipagem, pensar em qual desses estilos vocês vão fazer. Depende muito do problema priorizado. Cada problema vai pedir um tipo de protótipo, né? E aí vocês vão ter a parte de validar com o cliente, mas quando eu falo cliente ou usuário final, não é o cliente que vai lá comprar, por exemplo, no seu até pode ser, mas é uma hamburgueria, né? Mas tem lugares, tem empresas que vai ser testado com o próprio colaborador, entendeu? Com o cliente interno, que a gente chama, né? Então, vai depender muito do problema. Por exemplo, o seu também, eu acho que é um problema interno, então provavelmente vai ser testado com seus colaboradores, tá? Sim, obrigada. De nada, Isa. Então, agora a gente passa aqui para quais ações, né, estão envolvidas na prototipagem. Quem que vai ser o responsável de executar essas ações, certo? Então, a gente tem a parte da ação em si, né, que é a criação dos componentes individuais. Então, assim, a pessoa que vai ficar responsável, né, por essa ação, ela vai ter que elaborar, ela vai ser a parte criativa, digamos assim, tá? Então, essa função é bastante importante. Então, é legal designar uma pessoa que goste né, que tenha já esse feeling criativo e não ter receio de testar e errar, de dar ideias, sugestões, de trocar ideias comigo para que a gente vá se acertando, tá? Então, é legal buscar também para agregar mais valor e conhecimento nos recursos aí que tem, né, na internet, coletar inspirações do que o pessoal está fazendo no ramo que você atua, né? Se é mercado, o que o pessoal testa, como é que eles fazem para esse tipo de problema, se é a hamburgueria, o que eles fazem, se é no café, o que eles fazem. Então, assim, avaliar o mercado, como que eles usam a prototipagem, né? E tentar relacionar com o seu problema, para ver se é viável. Tá? Então, é bastante interessante utilizar, porque a internet está aí, é um ambiente ali de fácil informação, a gente tem quase tudo ali na mão, né? Então, é legal e pode ajudar aí vocês para agilizar um pouco essa parte de criação, tá? Aí, a parte de coordenação das ações de desenvolvimento do protótipo, também, que vai ser a parte ali de criação e acompanhamento do fluxo lógico para o desenvolvimento e implementação do protótipo, coordenar ajustes necessários e acompanhar a validação. Tá? Então, nada mais é que a pessoa que vai estar coordenando as ações em si, tá? Da prototipagem, que vai acompanhar. Tipo lá no plano de ação, que tem o nome lá do responsável, então é mais ou menos na mesma linha, tá? Aí tem a parte da ação de registro, né, do desenvolvimento realmente, né, do protótipo. Então, a pessoa fica ali responsável por registrar os detalhes das etapas desse desenvolvimento, né, da testagem, do ajuste, do que foi necessário, né, porque durante essa parte de prototipagem é muito necessário, às vezes, fazer ajustes, voltar, revisar, né, então vai ter que ter essa pessoa para estar anotando tudo que você o que foi que você sofreu nesse período, o que foi legal, o que foi positivo e negativo, tá? Porque depois, lá na frente, a gente vai ter uma etapa também onde vocês vão poder expor quais foram as dificuldades e quais foram as facilidades, tá? Essa ação é importante também, porque vai embasar a etapa de revisão, né, e ajuste, que foi o que eu comentei agora. Então, assim, essa parte de prototipagem, né, que eu falei que tem que ter um responsável, não é necessário que tenha, por exemplo, se dentro da prototipagem você tem diversas ações para ser desenvolvidas, não tem necessidade de ser uma pessoa responsável por cada uma dessas etapas, tá? Então, pode ser uma mesma pessoa para desenvolver mais de uma ação, tá? Mas é importante que vocês pensem que essas atividades sejam atribuídas aos integrantes da equipe,
que trabalharão nessa parte de prototipagem e validação da solução. Então, assim, se minha empresa tem muitos colaboradores, se eu vou envolver a equipe, seria interessante que todos que estão imersos nessa etapa, no projeto Ali, estarem juntos e serem, né, colaborarem ali e cada um ter a sua ação, a sua atribuição dentro da prototipagem, tá? Então, também é legal que quando tenham atividades complementares, né, que seja dada para uma pessoa só, né, porque isso acaba facilitando o processo e agilizando mais, porque daí se, por exemplo, fulano está responsável por uma parte, ciclano por outra, só que tem uma parte que faz parte do que o fulano está cuidando, mas o ciclano que ficou com isso. Então, não faz muito sentido, porque daí ciclano e fulano vão ter que se conversar e acaba, né, empatando um pouco. Então, assim, ações intermediárias, ações complementares, é legal que fique sempre com a mesma pessoa para que seja mais rápido a solução, tá? O desenvolvimento. Então, a gente deixa aqui algumas dicas, né? Então, não existe nada que não possa ser prototipado, independente da proposta de inovação que foi gerada, ela pode ser prototipada. Então, como eu falei antes, não independe do problema priorizado, mas todos podem ser colocados no papel, num desenho, num vídeo, enfim, tá? Todos é possível de prototipagem, para que ajude vocês a enxergar melhor a solução desse problema. Tá? Então, a gente deixa outro recado aqui. Não se apaixone demasiadamente pelo que está sendo prototipado, tá? Porque dentro da etapa de prototipagem, é natural que as pessoas comecem a se empolgar com o nascimento de um novo serviço, produto, processo, ou a melhoria de um processo, né, que vocês estão precisando no momento. Então, é sempre interessante que isso não aconteça, porque o protótipo tem realmente essa função de fazer ajuste, descobrir possíveis gargalos e erros, né? Então, ele não serve para ser uma coisa ideal e perfeita. E o objetivo principal dele é corrigir os desvios, você ver as falhas, tá? Então, ele é feito justamente para a parte de testagem e validação, que é o que eu estou frisando sempre. Então, não fique pensando, nossa, quando chegar em janeiro eu vou ter que fazer um protótipo do meu problema, e aí vai ter que ser perfeito, senão o projeto não vai aceitar, senão o projeto vai achar que não está legal. Não, não tem isso. Ele é justamente para que vocês exerçam isso, pratiquem isso e corrigem os desvios e as falhas, tá? Então, pode ficar tranquilo. Então, é bem importante na parte de prototipar sempre enxergar como seus clientes, né? Mesmo sabendo que haverá uma etapa mais adiante para testar o protótipo com o grupo de clientes, é importante você pensar como se fosse um deles. Ou seja, o que essa frase quer dizer? Eu preciso pensar antes de prototipar como que o meu cliente, tanto interno quanto externo, ele veria essa situação, né? Essa proposta. Qual seria a necessidade dele? Qual seria o que ele falaria para mim se eu já estivesse entregando o protótipo para ele? Então, pensar com o pé na frente, sabe? Para que você, na hora que comece a prototipar realmente, você já minimize um pouco aí desse, né, de tudo que vai acontecer. Você acaba antecipando e melhorando o seu desenvolvimento, ficando mais rápido e mais eficaz, tá? Então, pensar nas reclamações e sugestões que você já recebeu, pense no perfil do seu público atual, no perfil do público que você quer atingir, em exemplos parecidos de outras empresas. Então, pensar sempre o que você não está fazendo na sua empresa, que as outras fazem, para que você consiga corrigir o que está te incomodando no momento, que é o seu problema priorizado, certo? Então, lembrar sempre, né, que o objetivo, que lembre-se sempre do objetivo do seu protótipo. Então, o objetivo da prototipagem é testar a maior realidade possível todas as funcionalidades de um novo serviço, produto ou processo. Portanto, atente-se aos seus detalhes e busque analisar todas as possibilidades de interação, tá? Então, é sempre legal você estar lá, às vezes, desenvolvendo há alguns dias, pensando, você sozinho ou com a sua equipe, e você, às vezes, até vai se perder ali no meio, igual eu falei lá no início, você tem que traçar o norte, para não se perder no meio do processo. Então, é sempre importante estar relembrando o objetivo inicial, tá? Para que isso não aconteça. Então, volte e refaça quantas vezes forem necessárias, como eu comentei antes.
Não tenha receio de que a prototipagem não dê certo nas primeiras vezes. Analise e refaça. Redesenhe, acrescente novas situações, antecipe reações dos clientes, reflita com o máximo possível de informações que você puder nesta etapa. Tá? Então, assim, essa primeira parte onde eu apresentei a parte de como você vai fazer com a sua equipe, quem que vai tomar as ações, quais são os tipos de protótipo, tá? Então, assim, essa é a primeira parte, e depois a gente segue para essa próxima, que é a parte da apresentação do modelo de testagem e validação da solução com o cliente, que é a parte da entrevista e daquela planilhinha lá que eu falei lá no início, da tabelinha, tá? Que eu vou explicar para vocês. Deixa eu só tomar uma água. Aí, se vocês tiverem algum comentário sobre a primeira parte ali, dos tipos de prototipagem, alguma ideia que vocês têm diferente, ou se vocês quiserem dar algum exemplo ou alguma pergunta, aí vocês fazem agora, fazendo favor, porque daí a gente reparte em 2 blocos. Aí no final deste que eu vou começar agora, a gente comenta sobre ele, e agora a gente comenta sobre esse primeiro. Só um minuto, tá? Então, assim, gente, caso vocês não tenham nenhuma dúvida, antes de começar essa segunda parte, só vou dar um fechamento aqui para vocês da primeira parte. Então, a testagem, né, do protótipo, o que vocês têm que pensar? Que vai permitir que vocês entendam se a solução que você pensou, né, para o seu problema, por exemplo, vamos ao início. Eu tenho o meu problema priorizado. Pensei nas ações. Eu penso que essas ações vão resolver o meu problema. Talvez não vão. Então, assim, por isso que é legal a gente prototipar, porque vai ser ali que você vai ter essa oportunidade de ver se as suas ações estão realmente indo de acordo com o que você pensava. Talvez no momento que você teste e valide, você vê que não era bem por ali. Talvez você precise de um outro tipo de ação para chegar no seu resultado esperado, tá? Então, assim, durante esse processo, né, de testagem, é sempre válido que vocês tenham sugestões de outras pessoas, de melhorias, né? E sempre tá agregando, buscando essas contribuições, tá? Para você ir ajustando ao seu protótipo. Porque ele começar de um jeito e ele não se moldar com as contribuições da equipe ou dos seus clientes, ele fica sem objetivo, tá? O legal é que vocês sempre tenham essa conversa e captem essas opções de melhoria. Então, assim, essa parte aqui, testagem e validação. Então, a testagem é aplicar a solução e verificar os resultados para ver se realmente resolverá seu problema. E a validação, conhecer a opinião dos seus clientes e do seu usuário final sobre o protótipo e a solução. Então, a gente vai abrir um pouco isso aqui. Então, aqui a gente passa para a parte de identificação dos papéis e ações envolvidas no processo, que a gente tem o entrevistador, tem o entrevistado, né? Então, assim, o entrevistador, ele é quem você vai definir, né, para que faça as perguntas, né, que vai talvez até formular a pergunta e realizá-la na fase de teste, né? Então, essas perguntas, elas têm que ser elaboradas com base na percepção sobre os gargalos, as oportunidades de inovação, os pontos críticos do desenvolvimento da oportunidade e os aspectos divergentes entre a equipe. Então, você vai pensar, para formular essa pergunta, vai ficar um pouco mais claro na hora que eu mostrar a tabela das perguntas, tá? Mas pensar sempre o que é que eu preciso perguntar para que eu chegue no meu resultado final, tá? Então, é responsável por entrar em contato com os clientes também, o entrevistador, né? Para ver se o cliente está disposto a testar esse protótipo, né? E também, se for necessário, gravar a entrevista com o cliente, enfim. Mas daí vai depender muito do tipo de protótipo, tá? Não é regra.
Então, os clientes testadores, quem são? 5 clientes internos ou externos, tá? Que devem ser escolhidos para avaliar e testar o protótipo da solução. Então, assim, se a minha equipe for menor, tá, é ideal? Não é tão ideal, porque daí você não vai validar com muitas pessoas, certo? Mas tranquilo também, tudo bem. Se a equipe já tiver 5 ou mais, você pode testar 5 ou pode testar mais. Então, fica a critério. Quanto mais você testa, melhor, tá? E é sempre lembrando por que é 5, né? Sempre são números ímpares, tá? Porque se você testa com números pares, você vai ter empate, talvez, na hora de você fazer essa testagem e validação. Então, é sempre ou 5, ou 7, ou 9, tá? E assim por diante. Aí a gente tem o escrevente, né? Que vai ser geralmente ali o empresário, o gestor ou um colaborador que seja responsável, para que esteja registrando todo o aprendizado da equipe durante essas entrevistas, tá? Então, tudo que foi respondido, todas as reações do seu cliente, todas as indicações de melhorias, sejam melhorias ou seja pontos negativos, críticas construtivas, tá? Aí essa pessoa, o escrevente, também tem a função de analisar a entrevista como um todo e identificar os padrões de sucesso ou falhas que acontecem na prototipagem, tá? Então, a parte do roteiro da entrevista, a gente vai entrar propriamente no roteiro. Então, os blocos de perguntas devem ser elaborados de forma aberta, para que não haja possibilidade ali de limitar a resposta ao sim ou ao não, tá? Então, assim, a gente não pode usar umas perguntas na parte da prototipagem que a resposta vai ser sim ou não. Então, sempre pensar como que a pessoa vai responder, seja essa pessoa o seu colaborador ou o seu cliente. Então, sempre pensar, nossa, eu acho que não tá legal. Eu vou falar essa mesma coisa que eu quero falar, só que de uma outra forma para que a pessoa seja instigada a responder de uma forma mais completa, tá? Então, é importante que as pessoas tragam informações sobre o protótipo e as possibilidades de melhoria, tá? Então, aqui, a gente tem 4 blocos de pergunta, tá? Nessa parte, para vocês fazerem a entrevista. Então, a parte de perguntas de contextualização. Esse bloco de pergunta permite conhecer melhor o perfil do cliente que testará o protótipo, tá? Então, na parte de contextualização, é como o próprio nome já diz. Então, assim, é só mesmo para você conhecer um pouco melhor o perfil do cliente de uma forma geral, tá? Então, depois eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Aí, a pergunta de intermediária, né? É o bloco de pergunta que você vai entender se a pessoa que você está entrevistando é familiarizado, né? Ou gosta de alguma atividade relacionada direto ou indiretamente ao contexto do protótipo, tá? Depois a gente tem as perguntas de orientação do teste. Então, este bloco, ele vai orientar o cliente de forma ampla para que se execute uma atividade para o teste do protótipo. Então, se for necessário, você vai fazer perguntas abertas para auxiliar no pensamento em voz alta. Então, assim, você vai captar também esse pensamento da resposta que a pessoa vai fazer em voz alta, porque a resposta dessa entrevista pode ser feita, né? Você vai dar as perguntas, a pessoa pode escrever, mas também é legal se você conseguir captar a resposta em alto e bom som, tá? Então, as perguntas consolidadoras, que é o bloco onde você tem a finalidade, né, de revisar os principais aspectos da entrevista com o cliente quanto ao teste do protótipo. Então, essa é a parte que você vai dar aquela revisada, ou seja, consolidar tudo que foi visto na entrevista, fazendo um fechamento, tá? Então, aqui a gente tem o exemplo. Esse vai ser a parte que vocês vão fazer a entrevista e esse é o layout, tá? Então, assim, perguntas de contextualização. Então, ó, em que área você trabalha? Quanto tempo? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? A pessoa vai responder, né? Perguntas intermediárias. O que você gosta de comprar para você ou para a sua família? Qual tipo de assuntos você gosta de aprender? Em suas horas vagas, o que você gosta de fazer? Tá? Então, a de orientação do teste. O que é isso? Para que você acha que serve isso? O que vem à sua mente quando você olha para isso? No caso aqui, ele está mais falando de um produto, né? Não está sendo específico porque é só um exemplo, mas como se fosse um produto. O que
O que você acha que é esse produto? Para que serve, né? O que você pensa quando você olha nele? É bom que você vai conseguir captar essa ideia do cliente. E as perguntas consolidadoras. O que você achou deste protótipo em comparação ao que já tem no mercado? O que você gostou nesse protótipo, né? Se você tivesse 3 desejos, o que você gostaria, o que você desejaria, né, de realizar a partir do uso desse produto ou desse serviço? Então, nesta linha, tá, de raciocínio. Então, vai depender muito do problema, e aí vocês vão começar a pensar nas perguntas que vocês precisam fazer para conseguir captar o melhor para a sua solução, tá? Então, se é o seu problema lá interno, na empresa, então vai pensar como que você precisa perguntar para os seus colaboradores para que você tenha respostas que sejam construtivas, que sejam de uma forma que somem, né, no pensamento da sua prototipagem e que somem na resolução do seu problema. Então, não adianta você ter um problema X e perguntar nada a ver com X, você tem que sempre pensar na mesma linha, tá? E daí vai construindo. É um pouco complexo na hora assim que olha de fora, mas quando vocês começarem a fazer as primeiras ali, que são as perguntas de contextualização, que são um pouco mais fáceis, as demais vão surgindo pouco a pouco, tá? As ideias vão surgindo. Então, aqui são os passos, tá, da entrevista de uma forma bem rápida e resumida, que não é tão interessante assim, mas é só para vocês entenderem. E depois também, como vai ser lá em janeiro, eu vou precisar até talvez repassar com vocês. Mas o primeiro passo seria o entrevistador contratar, né, cinco clientes, né, para ter de base, caso exista interação do protótipo com os mesmos, que estejam predispostos a testar e agendar um horário para o teste. Então, se for um cliente externo, chamar esses 5 clientes que estão dispostos a participar e agendar ali, que vai demorar 30 minutos, 1 hora, enfim, tá? Caso o protótipo esteja limitado ao interior da empresa, então selecionar os 5 colaboradores que vão ser impactados com essa ação, tá? Então, talvez você tenha vários colaboradores, aí você pensa, eu vou validar com quantos? Ah, com 5, mas quem vão ser os 5? Então, sempre pensar naqueles que estão mais diretamente ligados, que serão mais impactados naquela atividade, naquela resolução do problema, tá? Porque é eles que vão ter a visão para contribuir com a sua, né, nas respostas das suas perguntas que foram formuladas, porque eles têm esse convívio diário com o problema, certo? Então, depois deve iniciar a entrevista, né, com um cumprimento amigável, uma conversa mais amena, para deixar o cliente mais confortável, porque ninguém gosta de responder entrevista, geralmente. Então, se for necessário, se o problema for relacionado ao cliente externo, então é legal sempre ser cordial, como vocês já são, né, porque são empresários, então já tem um pouco dessa levada, né, mas para deixar o cliente mais confortável, porque no início ali geralmente fica mais fechado, para depois ele ir abrindo mais, conversando e contribuindo com as respostas. O último passo, que é o 3, né, que o entrevistador deverá fazer essas perguntas de contextualização genérica e avançar gradualmente para o contexto de utilização do protótipo. Tá? Então, assim, não começar com tudo, digamos, né? Começar devagar, vai contextualizando, que são aquelas primeiras perguntas que eu falei antes, que são mais simples, que é só para entender como o cliente é o perfil dele, né? E depois ir uma a uma, chegando no seu objetivo final e deixando a conversa um pouco mais direcionada para a prototipagem. Então, observar o roteiro da entrevista e aproveitar as perguntas intermediárias para confirmar e compreender melhor o perfil do seu cliente. Então, na contextualização, você vai entender a princípio e na parte das perguntas intermediárias, você vai confirmar, né, o perfil do cliente. E aí anotar as impressões sobre a avaliação do cliente em relação ao protótipo, que é a parte essencial e que é a parte daquela pessoa que é a ação, que tem a ação de escrevente, que eu falei lá atrás, que é ela que faz toda a anotação e análise do que o cliente achou do protótipo. Aí a gente vai indo para o final, tá? Deixa eu só pegar mais uma
umas dicas para vocês para o próximo encontro. Das tarefinhas para o próximo encontro. Então, assim, o que a gente viu, né? A gente viu ali, primeiro, a parte das opções de prototipagem, depois a gente viu quais seriam as ações, certo? Que cada um precisa fazer, o entrevistador, o cliente, o escrevente, né? Para acompanhar todo esse processo da prototipagem. E depois, por último, agora a gente viu a parte da testagem e validação no papel. Como vai ser essa entrevista, como que vão ser as perguntas, o que vocês vão precisar pensar para executar, tá? Então, assim, é sobre essa segunda parte, ou da primeira também. Ficou alguma dúvida sobre as perguntas que vocês queiram tirar agora, ou depois vocês vão, mais para frente vocês tiram, mas aí vocês ficam à vontade para conversar. Ô, Fernanda, Oi. para mim, assim, é novidade, né? Eu nunca fiz nenhuma Sim, prototipagem, já ouvi falar e tal. sim. Então, assim, neste momento me pareceu bastante informação. É bastante mesmo. Assusta um pouco. Você fala assim, meu Deus do céu, como é que eu faço isso, né? Mas eu também entendi que existe um passo a passo, né? Isso. Então, eu acredito que na hora que chegar esse momento de prototipar, eu acredito que seguindo passo a passo, embora seja uma novidade, a gente consiga realizar, a gente consiga fazer e com certeza vai ser um grande aprendizado para a gente. Sim, Isa. É bem assim, a mesma impressão que você teve, a gente teve também na capacitação, né? Quando a gente fez todo o processo do Ali. Mas aí depois, igual eu falei, como eu tenho passo a passo, ele vai ficando, vai saindo assim, espontaneamente, né? Ali o início é meio difícil, aí depois o resto vai vindo assim na consequência. Quando a gente escuta falar protótipo, né? Já pensa em. Sim, já pensa em grandes coisas. NASA, né? Isso. Ai, meu Deus, da NASA, né? Exatamente. E não é. Não, é uma gente, coisa muito simples. Que tem um pequeno negócio, para os pequenos negócios tem que ser simples, né? Tem que ser simples, sim. A gente não faz, a gente não aplica, né? Sim, e não tem, igual eu falei, as opções que a gente mais vai usar não tem aporte financeiro nenhum, tipo assim, sabe? Não tem gasto. Então, é só o gasto da criação mesmo. Mas é bem tranquilo, não precisa se preocuparem. Mas deixa eu falar o período que vocês vão ter, né? Essa atividade, ela é a atividade do empresário 2, tá? A atividade do empresário 1 foi aquela parte que vocês fizeram autodiagnóstico no primeiro, lá antes do primeiro encontro. Então, aquela foi a primeira atividade, a parte de prototipagem e validação é a segunda. Então, vocês vão ter do dia 11 de janeiro ao 22 de janeiro. Esse vai ser o período. Dias. Isso. Só que aí, antes disso, a gente tem o encontro individual 3, que vai ser aberta a agenda do dia 21 agora ao dia 8 de janeiro. Eu vou abrir a agenda até segunda, para quem quiser agendar para antes do Natal, ou ali no meio da semana do Ano Novo, ou para quem puder só em janeiro já também se programar e agendar lá na agenda online lá, que fica mais fácil, tá? Então, assim, de agora até 22 de janeiro, por mais que tenha esse encontro individual 3 no meio, vocês podem já começar a pensar, né? Eu mando o material para vocês, que agora é glória que o sistema voltou, então eu vou conseguir mandar os materiais todos. E aí vocês podem começar a pensar e já começar a tirar dúvida também, tá? E a gente vai trocando informação, talvez vocês tenham uma ideia, não sabe se tá muito legal ou se é realmente isso, a gente vai conversando por telefone ou por WhatsApp e a gente vai fazendo isso para estar pronto lá até dia 22 do 1, tá? Beleza, tá ótimo. Tá ótimo. Mais alguém, gente? Alguma consideração? Alguma dúvida? Não? Tá, então assim, gente, as tarefas, né? Então, no próximo encontro, que é o individual 3, que vai do dia 21 do 12 a 8 do 1, a gente vai pegar aqueles números do indicador, mensuração do indicador, que é aquele faturamento, do custo e das pessoas ocupadas.
Então, vai ser nesse encontro que eu vou pegar o tempo zero dos números, tá? E aí é legal que vocês pensem também, se vocês já estão com isso organizado. Lembrando que são os números de novembro, tá? No mês fechado de novembro. Então, assim, às vezes, eu não estou ainda com tudo certo, então eu vou agendar para janeiro, para dar tempo de me organizar. Ou, já estou com tudo pronto, eu vou marcar agora do dia 21 em diante até final do mês. Tá? Então, só para vocês lembrarem que tem essa parte, para vocês agendarem ali e depois não se perderem porque não tem os dados, tá? E aí, vocês desenvolveram o protótipo e realizaram a testagem e validação da solução. Aqui a gente coloca como tarefa, mas é como eu falei antes, tem essa data específica para a atividade do empresário, mas a partir de agora vocês já podem começar a pensar nisso, tá? Então, é isso por hoje. E se alguém tiver mais alguma coisa, poderia falar, senão a gente acaba por aqui, encerra. Aí eu vou salvar o vídeo, tá? E depois eu mando no e-mail também. Vou ter que mandar para os demais que não participaram o link. Mas quem participou, eu agradeço muito que vocês estiveram aqui presentes, tá? No sábado à tarde, que eu sei que é difícil. Mas eu agradeço muito. E aproveitando, só para deixar esclarecer para vocês, que eu estou falando para vocês toda hora lá no WhatsApp para aceitar aqueles termos lá, que é bem rapidinho no e-mail, é que a gente precisa mesmo até amanhã no máximo. Lógico, vai ter empresa que não vai conseguir me atender, então não vai ficar muito, não vai andar muito. Mas quem puder, quem está aqui presente, e alguns daqui estão aqui já me ajudaram, e aí se eu mandar mais alguma mensaginha, se eu mandar lá assim de novo, aí vocês já sabem que é só para dar um ok no e-mail, se vocês puderem, tá? E daí dessa forma eu consigo atualizar a empresa de vocês no sistema para deixar tudo redondinho, que era do jeito que já devia estar, né, desde o começo, porque o certo é todo o encontro que a gente faz, eu já sair da empresa com os termos assinados, porque daí eu já mando ali, disparo na hora do encontro, vocês já entram no e-mail, já validam, saio de lá, fica sem pendência. Mas, infelizmente, como é o primeiro ciclo, o sistema não foi tão legal com a gente, e daí teve esse período para arrumar os gaps que estava tendo, e aí ficou dessa forma. Aí eu peço desculpa, que eu fico enchendo o saco de vocês, mas, enfim, é necessário, tá, gente? Então é isso. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Boa tarde, de sábado. Tchau, boa tarde. Tchau, 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 pessoal. Tchau, Fernanda. Obrigada. Tchau. Obrigada eu. Muito obrigada a vocês. Tchau, obrigada, Fernanda, mais uma vez. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até mais no WhatsApp. Tchau. Sempre. Tchau. Tchau.